pouco antes do intervalo, o Padre Aníbal tinha pedido para dar a sua opinião sobre a questão do embrião que já estava pegando. E é bom esclarecer que o Padre Aníbal é cientista também, não trata-se apenas de uma questão religiosa, embora o senhor esteja a caráter, né? Mas vamos lá na questão do embrião, Padre. O que eu gostaria de salientar é a questão da construção do conhecimento científico. O conhecimento científico, até o ponto de sua utilização, ele tem inúmeros meandros. Hoje, uma parte do conhecimento já foi adquirida em outras espécies animais, portanto, a questão ética é sobre sua aplicação na pessoa humana, na espécie humana, porque muitos procedimentos são utilizados em animais e vegetais. O progresso do conhecimento científico, eu entendo que a proibição da utilização de embrião humano não o proíbe, porque ele pode ser obtido em qualquer outro embrião. E mais ainda, a questão do verdadeiro conhecimento celular, que permite compreender os mecanismos de diferenciação celular e todos aqueles mecanismos que importam para a compreensão da doença e, eventualmente, de sua cura, ele não é um mecanismo meramente de remendo. Às vezes nós temos o desejo de um curto-circuito muito rápido, quando as grandes questões científicas, elas vão muito além. Não é uma questão de pegar uma célula e vamos tentar essa, vamos tentar aquela outra. É compreender realmente qual é o processo da linguagem biológica em jogo. Então, acho que nós simplificamos muito esta conversa em um mundo onde a questão da pessoa humana é muito pouco refletida. E a primeira impressão que dá é que uma legislação impede, ao impedir o uso do embrião, impede o desenvolvimento científico. Não é verdade. O verdadeiro desenvolvimento científico não depende do uso de embrião humano. Mas me parece, padre, que, pelo que eu já percebi no início, e pelo pouco que eu conheço perto de vocês, a utilização a partir do embrião teria mais possibilidade de desenvolvimento, ou seja, da adaptação dessa técnica ao desenvolvimento em vários tipos de células, do que retirada como hoje está sendo retirada. Não sei se vocês concordam com isso, é correto o que eu estou falando? Parcialmente correto. Vamos lá. Eu concordo plenamente com o Padre Aníbal que o conhecimento se adquire por estudos de modelos celulares e que esses modelos podem ser embriões humanos, embriões de animais. Eu concordo também que o início de uma vida é o momento de fecundação. E quando nós falamos dos estágios que começam por esse fato, nós falamos de concepto. O concepto já é um ser vivo que foi criado no momento de fecundação e ele merece todo o respeito e toda a proteção. Então eu concordo plenamente com essa posição. Eu acho também que a capacidade de diferenciação ou capacidade de geração de tecidos a partir de embrião não é muito conhecida, isso pode ser estudado em modelos animais também. Porém, para a prática médica, existe uma área que necessita a transferência de células de um organismo diferente para um outro organismo, no caso, o organismo doente. Trata-se de todas as doenças genéticas. Então, do ponto de vista de prática médica, todas as doenças que são doenças degenerativas ou traumáticas podem ser tratadas com as células-tronco do próprio paciente retiradas da medula óssea. Para as doenças genéticas, onde existe um defeito genético no momento de formação do zigoto, no momento de fecundação, todas as células carregam esse mesmo problema, então as células não podem ser utilizadas. E os laboratórios que trabalham com terapias de doenças genéticas necessitam de uma fonte de células para transferir então as células sadias e para promover um reparo. Para mim isso é o único caso quando se pode justificar e quando se pode necessitar a manipulação de células que podem ser retiradas de embrião ou eventualmente que podem ser retiradas de um outro organismo já adulto sem necessidade de destruir esse embrião. Isso é uma questão que pode ser discutida.
Bem, há um aspecto, e eu perguntaria ao professor Francisco sobre isso. A legislação brasileira, quer dizer, há uma discussão científica se já é vida a simples fecundação, porque determinados países estabelecem um prazo de 14 dias. O que é que nós temos do ponto de vista da legislação brasileira? Ela consagra a ideia de que, havendo o casamento, no caso a fecundação, nesse sentido, já é uma vida? Bom, a prática, ou a questão que o professor Radovan apresenta, aliás, diga-se que o professor Radovan é titular de um centro de excelência, não no Brasil, mas no mundo, o que é uma honra para nós. Mas a prática e o fenômeno que aqui é apresentado apresenta de imediato duas questões. Uma questão básica: tudo aquilo que é tecnicamente possível será também ética e juridicamente possível? A questão ética pertence, e muito bem, ao paranível. A questão jurídica precisa desenvolver um raciocínio a partir de determinados pressupostos. O primeiro pressuposto seria saber qual é a natureza jurídica do embrião. É uma coisa ou já é uma pessoa? Nós temos um marco teórico importante, que é a Constituição brasileira, que protege no artigo 5º o direito à vida. Ora, quando é que se configura o direito à vida? Quando começa o direito à vida? Evidentemente, quando a vida começa. A partir da conotação ou da verificação da existência de vida, o direito já protege aquele ser, seja pré-embrião ou embrião. Aliás, essa conotação pré-embrião não é correta. De modo que, para o direito, o embrião, sendo já manifestação vital, é objeto da proteção jurídica. Claro que nós não podemos dizer que seja a vida um valor absoluto, mesmo porque aí surge um segundo aspecto nessa prática. Os embriões são produzidos basicamente para a fertilização ou para a procriação, digamos, assistida. E surge a questão dos embriões sobrantes. Os embriões que são utilizados, colocados no útero para permitir uma gestação, já estão destinados e vão provocar o surgimento de crianças belíssimas, fortíssimas. Agora, qual a situação jurídica dos embriões sobrantes? Aqueles que consideram que o embrião sobrante é uma coisa, vai jogar fora aquele embrião. Aqueles que consideram, como eu, que o embrião já é o início, para usar uma expressão do São Tomás de Aquino, uma pessoa em potência, isto é, um ser que potencialmente se tornará uma pessoa, já não pode ser tratado como coisa e deve ter a sua conservação preservada. Agora surge essa questão para o direito. Poderão esses embriões serem inutilizados para o fim, digamos, da prática experimental? O direito não tem resposta para isso. Nós estamos na enfrentando... prática já existe, né? Claro, nós temos o marco teórico da Constituição que garante o direito à vida. Nós temos alguns princípios, como o princípio da autodeterminação e o princípio da beneficência, que orientam a pesquisa científica. Já temos algumas orientações legais no estrangeiro, como na Europa, em que se permite a experimentação científica sobre esses embriões, mas, evidentemente, para nós não temos ainda uma legislação específica. Existe uma questão básica, é que, existindo a vida, ele está sob a proteção do direito. Bem, cientificamente, professor Teles, é considerado já vida o embrião a partir da fecundação? Como é que a ciência vê isso, esse momento? Por que determinados países consideram que até 14 dias não há propriamente uma vida? Poderia haver um parâmetro desse sentido? Eu não responderia cientificamente. Né? Vida é um processo. A vida em si, ela não te diz nada. Nós é que atribuímos valor a essa vida. Então, o início da vida também é uma atribuição de valor, dependendo da cultura, do valor de uma sociedade ou de um determinado grupo. Vai dizer, não, a vida começa quando os dois gametas se encontram. Do ponto de vista biológico, já se começa a discussão entre pré-embrião e embrião. Não, é com o fechamento do cordão, né? Cordão neural. Porque ali se poderia sentir dor, e a dor e os interesses, e a discussão da pessoa. Isso se daria em quantos dias, no caso?
7 dias, 7 a 14. Um pouco mais, 14 14 dias. dias. 14. Esse dado, então, dos 14. Segunda para a terceira semana. Então, esse corte do início da vida é um corte arbitrário. Na verdade, o que está colocado aí é qual o estatuto moral do embrião humano. Né? E eu acho que é interessante quando o doutor Fernando levanta o caso da infertilidade, quer dizer, no momento em que a infertilidade é considerada um problema médico, um problema do ponto de vista médico que merece uma atuação, isto é, causa sofrimento, o casal tem o desejo de ter um filho e a medicina entra auxiliando e a técnica de reprodução assistida, ela vem nesse sentido e no início causou um certo, ou bastante, vamos dizer assim, espanto o nascimento da ovelha. Não, da ovelha não, o nascimento da Louise Brown. Ah, da Louise Brown, da fertilização assistida. Hoje é uma prática aceita. Né? E aí, o doutor Fernando levanta, qual é o estatuto moral desse embrião que está lá, o casal já teve seu filho, não precisa mais daquele embrião e fica congelado. Quem paga o custo da manutenção desse embrião? Porque, de certa forma, já é um acordo tácito que esse embrião, em função da sua utilização, de aliviar o sofrimento de um casal, ele pode ser descartado como está sendo descartado. Né? Será que, no futuro, onde essas mesmas técnicas ou seja, de clonagem de embrião, ou de pesquisas em embriões, consigam, de fato, trazer um benefício terapêutico para milhares e milhares de pessoas, será que esse estatuto moral do embrião, ele não modifica? Bem, vamos deixar essa pergunta no ar para o nosso intervalo e voltamos já já.